Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Direto aos Fatos. Hoje, sábado, conseguimos gravar no dia certo com vocês o doutor Renato, ele que nos traz aí um pouquinho de paz de espírito para a gente seguir o final de semana e enfrentar o início da semana. Doutor, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Bom dia, Camila, bom dia. Obrigado pela amizade da pandêmica, uma das amizades pandêmicas que eu fiz aí ao longo do ano. E vamos que vamos, ver o que tem aqui de interessante para a gente falar. E bom dia aos amigos que estão aqui nos assistindo. Doutora, eu vou começar com uma notícia boa, porque depois a gente vai falar de Fux, STF, e aí a energia começa a cair, né? Começa a dar até aquele arrepio assim nas costas, que coisa ruim tá chegando. Então vamos começar com uma notícia boa, que é do ministro Tarcísio, e que ele fala da série O Brasil Vai Dar Certo, e o Ibovespa bateu um novo recorde na sexta-feira, e aí parabéns à equipe econômica do presidente Bolsonaro, responsável aí por esse crescimento, por esse recorde na Bolsa. E, doutor, vamos começar com um tweet seu. Eu gostaria que o senhor explicasse, porque ficou meio emblemático, digamos assim. É simples quebrar o estado profundo. Basta fazer progressivamente o oposto de que seus integrantes imaginam. O oposto, acrescido com pitadas subliminares de intimidação factível e popularmente legítima. Um detalhe, sempre ignorar narrativas pilantras de especialistas. Checkmate. Olha, Camila, é o seguinte, o que acontece hoje em dia? Hoje em dia, o que domina o país é a narrativa do politicamente correto, né, e avalizado pela justiça, né, pelo sistema de justiça, sobretudo do âmbito do direito. Então, todas as soluções que se busca para o país, como se fossem as únicas institucionais, as únicas legítimas, são recursos aos órgãos de Estado que hoje se mostram disfuncionais, que é o próprio sistema de justiça e o próprio Congresso Nacional. Como se o presidente da República fosse um refém do sistema, fosse um coitadinho, como se não houvesse ferramentas passíveis de serem utilizadas legitimamente. O direito hoje, a gente busca soluções criando argumentações sólidas, lógicas, com base em fatos e que respondam objeções daquela suposta oposição, daqueles supostos que ainda têm dúvida de que a proposta criada seja legítima. Então, é isso, a construção de soluções. Por que eu falo fazer o oposto? Porque construção de soluções é o inesperado. É o que as pessoas não sabem, é o que não se ensina na faculdade. A faculdade de Direito, sobretudo a Direito, não se ensina a pensar. Se ensina a decorar teorias, você bajular especialistas, juristas e tudo mais. E ficar repetindo esses mantras em mestrado, doutorado. Doutorado você consegue inovar um pouquinho, mas sempre é sobre o filtro daqueles que dominam as bancas, que são aqueles mesmos que sempre são chamados especialistas, e por aí vai. Fazer diferente nesse sentido, buscar soluções heterodoxas, soluções criativas com base na lei. Aí, vamos lá, a segunda parte, sejam factíveis, ou seja, sejam possíveis de serem implementadas. A ideia do decreto é um exemplo do Bolsonaro, decreto de resgate do artigo 5º. Tem a fundamentação constitucional e é factível, porque quem vai garantir que ela seja implementada? O soldado e o cabo. Na pior das hipóteses, na hipótese de uma força institucional, o soldado e o cabo. No caso de governadores recalcitrantes que queiram enfrentar a presidência da República e que está aí querendo defender as liberdades que eles estão avacalhando. Intimidantes, intimidantes e popularmente legítimas. Quando a implementação factível, quando ela é posta em ação, naturalmente, ela tende a pegar de surpresa esse pessoal que hoje encontra caminho livre para usar e usurpar competências que não lhe pertencem. Quando você age de uma forma heterodoxa, é uma consequência natural gerar um susto, gerar um receio, gerar um medo daqueles que hoje se acham inimputáveis, se garantem pela certeza da impunidade pelo conluio entre os seus. Então, nesse sentido, a intimidação é uma coisa natural, é uma consequência natural para você colocar esse estado de coisas, diria, distorcido, de valores distorcidos, desorganizado, com desordem social,
colocar em ordem. E popularmente legítima no seguinte sentido: não importa a solução criada. Hoje, qualquer solução será válida se for aprovada pela população. E hoje, com a popularidade do Bolsonaro especificamente, tudo que ele fizer será legítimo, porque o país está no caos jurídico e social. Tudo que ele fizer, eu diria que atenderá a essa característica, esse adjetivo, essa peculiaridade ali dessa ideia, né, de você implementar algo diferente, que a oposição não espera, que intimide e que seja legítimo pelo apoio popular. Foi nesse sentido. Fazendo diferente, naturalmente, os resultados serão diferentes e favoráveis. Einstein já dizia: querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa é insanidade. Então, essa foi a ideia. Não dá para escrever, cara. A pessoa me pergunta: por que você não escreve mais direto, Renato? De uma forma mais clara. Olha, a gente não vive numa democracia, a gente tem que escrever de uma forma, que eu digo, que seja compreensível, mas que envolva ali um pouquinho de esforço ou de boa vontade, envolva ali eu diria, um aspecto interpretativo para captar a mensagem. É o que exige, o que demanda o nosso contexto. Sem ofensa, sem nada, mas é a maneira que eu vejo mais adequada para pôr ideias diferentes aí em publicidade. Doutor, o senhor está falando aí de direitos. Está sendo analisado agora no Senado, em conjunto com a Câmara, o passaporte Covid. Quem não tiver o passaporte Covid não vai poder entrar em transporte público, tirar documentação, prestar concurso público, assumir vaga de concurso público, tomar avião, não vai poder entrar em padarias, bares, restaurantes, supermercados, enfim, não vai poder mais viver. Não é uma afronta ao meu direito individual de não querer colocar um imunizante que eu não conheço dentro do meu corpo? Camila, isso é uma lei criminosa. Isso é uma lei criminosa. Uma lei dessa sendo aprovada, seria caso de você prender todos os que aprovaram essa lei. Isso é um atentado grosseiro contra o regime democrático. Isso é uma violência institucional, é uma lei passível de gerar consequências duras para esse pessoal. É um golpe. É um golpe velado na democracia. Velado porque é mascarado por uma lei supostamente aprovada por uma vontade da maioria. Mas é uma lei que arrebenta com as liberdades individuais, que arrebenta com cláusulas pétreas. Isso é caso de prisão desse pessoal. É uma lei criminosa. É uma lei que incide lá flagrantemente no artigo 17 da Lei de Segurança Nacional vigente. A minha certeza, a minha tranquilidade está no fato de que essa lei não vai passar. Não importa que o Bolsonaro vete, essa lei não passará. Eu tenho a certeza absoluta disso que eu estou falando. É uma lei criminosa. Não tem nada de democrático e esse pessoal avança o tempo inteiro enquanto não encontra um obstáculo, enquanto não se depara com um obstáculo. E, assim, nesse tweet que você leu aí anteriormente, é uma situação que exige aquilo que o tweet falou, uma solução diferente para ela. Então, o Bolsonaro pode tomar decisões tranquilamente e enterrar essa legislação, essa lei, independente de judiciário, independente de Congresso Nacional. Eu diria que ele vai fazer, porque ele sabe onde ele está situado, ele enxerga tudo o que está acontecendo. Isso aí seria, eu diria que seria o equivalente a uma morte civil. Morte civil era como eram considerados escravos, nos séculos anteriores, que eram apenas propriedades, não tinham direito nenhum. É o que está se fazendo de uma forma ali para proteger a saúde dos outros, que é uma canalice. Falar isso é uma canalice, que o médico em si, ele não garante o resultado do tratamento que ele prescreve, porque ele não pode fazer isso, que ele não tem como garantir que não vai ter um efeito colateral qualquer, ou que pode acontecer alguma coisa imprevisível. Por que um político se acha no direito de fazer isso? Com base em quê? Isso não existe. Eles fazem isso porque eles não deveriam ser políticos, eles deveriam estar em outro lugar, não lá no Congresso Nacional. Então, essa lei não passa. Eu diria para as pessoas ficarem tranquilas, que vem coisas boas pela frente. E aquela ideia, mas se Bolsonaro negar a validade dessa lei, ele vai cometer crime de responsabilidade, está lá no artigo 85, inciso 7 da Constituição. Isso aí é outra mentira. Isso é uma falácia doutrinária. Aquilo ali, ele cometeria crime de responsabilidade se ele descumprisse leis válidas, leis lícitas. Uma lei criminosa dessa estirpe, ele não apenas tem o dever de descumpri-la, ele tem o dever ainda de declará-la não existente no ordenamento jurídico por meio de um decreto.
um decreto que restaure a própria Constituição, o próprio artigo 5º, que está sendo ali, até então, ignorado, rasgado por esses pseudos aí governantes, que não passam de tiranetes disfarçados, que agora vamos ver o resultado dessa ação no Supremo, o que vai dar. Tá, mas isso aí não vai passar, podem ficar tranquilos quanto a isso. Doutor, falando em criminoso, a gente tem que falar das agências de checagem. Nos Estados Unidos, as agências de checagem, elas pediram desculpas por falsas checagens sobre a origem da peste chinesa, e o Facebook falou que não vai mais tirar os posts do ar de quem afirma que a origem, por óbvio, foi no laboratório chinês, né? Já está 98% comprovado, né? Acho que, na verdade, ninguém tinha dúvidas quanto a isso. Na contramão, nós temos o Renan Calheiros fechando com agências de checagem para checar a fala dos depoentes da CPI da cloroquina, né? Porque só serve para falar da cloroquina e da China, aquela porcaria. Então, ele contratou, aí ele fechou com uma empresa de checagem do Datafolha que envolve a Globo, Estadão, Folha de São Paulo. Como é que fica isso? Enquanto as agências norte-americanas estão reconhecendo que elas erraram, inclusive um jornalista do Estadão de 24 anos, ou seja, ele é foca ainda, é estagiário do jornalismo, tentou contradizer o ganhador do prêmio Nobel, vim dizer se um depoente está falando a verdade ou mentindo. Como é que fica isso dentro do ordenamento jurídico? Olha, isso aí primeiro é a certeza da impunidade, está por trás de tudo. Segundo, a facilidade com que essa CPI tem ali se manifestado com os argumentos mais, eu diria, mais espuros existentes. Eles querem impor opiniões subjetivas, como se elas fossem verdade, e exigem dos depoentes que confirmem o que está sendo falado, sob penas de serem classificadas as falas como mentirosas. E para isso vai contratar uma agência de checagem que não passa de um opinante também, uma agência que opina sobre algo, e como se fosse capaz disso avalizar a opinião de um senador como fato, passível de fazer a negação, esse fato ser classificado como uma mentira. Ou seja, isso aí eu diria que isso é mais um teatro, você não vai dar em nada. É jogar dinheiro público fora, certeza da impunidade. No final das contas. Agora, essa CPI também caminha dessa forma, porque os depoentes, eu diria que eles faltam um pouquinho de malícia para responder às perguntas que são feitas. As perguntas são basicamente feitas com base em achismos. Eu não escutei nenhum depoente falar, por exemplo, olha só, senador, com todo respeito, o que o senhor está falando não é um fato, isso é um achismo, é uma opinião. Não é questão de verdade ou mentira, isso é uma opinião. Independente do que eu fale aqui, pouco importa. Que é opinião. A minha opinião é totalmente diferente da sua. Então não é questão de verdade ou mentira. Então bater nisso, o que está sendo falado, pegar a falha, o ponto ali que demonstra a completa subjetividade. Por exemplo, senador, isso aí não é ciência, isso é a sua ciência. Porque os bons médicos, os médicos que estão na ponta de lança tratando o paciente, eles pensam totalmente diferente. Eles têm experiência para dizer o diferente. Isso que o senhor está falando não vale absolutamente nada. Inclusive, a Organização Mundial lá, aquela lá de trás que avacalhou com tratamento antecipado, mudou de ideia. E por que não chega aqui essa opinião lá da Organização Mundial? O senhor está desatualizado. Então tem que saber falar as coisas para bater nas fragilidades dos argumentos que eles apresentam, que são opinativos, nunca baseado em fatos. Então, é simples resolver isso. Se ele levantar a voz, olha só abaixa o tom. Só fale direito. Você pensa que está falando com quem? Então, doutor, aí fica uma dúvida minha. Eles ameaçaram o Fábio Weingarten de prisão, falando que o Fábio estava mentindo. Não, porque está mentindo. Com quais provas? Fontes da minha cabeça. E agora querem ouvir de novo o ex-ministro da Saúde, o Pazuello, Eduardo Pazuello, porque falaram que ele mentiu e querem fazer uma cariação. Mas o Dimas Covas, doutor, mentiu o tempo inteiro, mas assim, descaradamente, o tempo inteiro. Quando os senadores de base, os senadores do governo, foram tentar desmentir o Bruno Covas, ou Dimas Covas, Bruno Covas, que Deus o tenha, o Dimas Covas,
o Omar Aziz e o Calheiros tomaram a frente e agiram como advogados do Dimas Covas. Até onde isso é normal e até onde isso está completamente fora vamos usar a palavra aí que a esquerda gosta, da democracia, da ordem democrática? Por que o Fábio Weingarten, o ex-ministro Pazuello, ou até a doutora Mayra podem ser tratados com agressividade, hostilidade, pressionados, agredidos verbalmente, e o Dimas Covas conta com o apoio do Omar Aziz, presidente da CPI, e do Renan Calheiros, relator, e quando isso o Randolfo Rodrigues não faz as palhaçadas dele. E já emendo a minha pergunta, como é que fica essa convocação do presidente? Olha, eu vou responder primeiro a última. Não existe convocação do presidente. Depende do Bolsonaro. Não existe a menor possibilidade do presidente ser coagido aí numa CPI desse tipo. Independência dos poderes, no mínimo. Não existe, não tem como eles fazerem cumprir qualquer essa obrigatoriedade ao presidente. Não existe base jurídica, sequer decisão judicial que faça o presidente ir se ele não quiser. Muito pelo contrário. O presidente poderia agir duramente contra esse pessoal. Eu não vou nem falar o que poderia fazer, entendeu? Mas é óbvio, o que todo mundo gostaria de ver. Mas se o Bolsonaro quiser ir, deve ser porque ele tem alguma coisa para fazer, alguma carta na manga, por alguma razão, eu diria muito mais política do que propriamente jurídica, para ir. Mas sinceramente, eu acho que não seria o caso do Bolsonaro ir. Não vale a pena, seria se rebaixar, mesmo que fosse para chegar lá e esculachar os senadores. Seria se rebaixar, na minha leitura. É muito mais interessante deixar a convocação, pegar a convocação e rasgar. Muito mais inteligente, do que ir lá bater boca com o senador, falar, até poder esculachar os senadores e receber respostas também ofensivas, não valeria a pena, na minha leitura. Seria diminuir o chefe de Estado. Em relação à questão do depoente, é óbvio, esse Dimas Covas, ele é parceiro do presidente da CPI, do relator, ele fala o que os caras querem escutar, é inimigo político do Bolsonaro também. Então, ele faz parte do jogo, ele é um bom ator. Então, ele jamais seria preso ali pelas mentiras. Ele apenas seria uma ferramenta que a CPI pretende utilizar para forçar as pessoas que chegaram lá, desmontaram as narrativas, a fazerem diferente. Agora, a questão de ser humilhado ou não depende da postura que cada um adote. Depende da inteligência na hora de responder as perguntas, como lidar com as falas mais agressivas dos senadores, depende muito mais de postura, de uma orientação de como lidar com essa situação do que propriamente em relação ao direito. Em relação ao direito, na pior das hipóteses, é dizer, olha só, vai me prender por quê? Não reconheço a sua autoridade para me prender porque não houve crime aqui. Uma autoridade judicial ou policial não prende dessa forma. Não reconheço essa prisão. Doutor... Aí tem a questão, Camila. Será que a Polícia Federal iria cumprir qualquer ordem de prisão espúria dada por um senador dentro desse contexto? Aí chegando naquele ponto de novo. Oi? Não sei, o Daniel está preso? Pois é, a Polícia Federal tem uma banda sem comando, alinhada com um partido de oposição, com juízes de oposição ao governo. Esse pessoal que cumpre essas ordens ilícitas. Enquanto houver essa parte da Polícia Federal agindo dessa forma, sem receber processo administrativo nas costas por praticar atos ilícitos, cumprindo ordens ilícitas, sem nada lhes acontecer, vai continuar dessa forma. Essa autoridade, o abuso de autoridade legislativa ou judiciária, de Ministério Público, permanecerá constante, porque eles se valem do cumprimento cego de ordens por parte dessas bandas da polícia que está, infelizmente, atentando contra as próprias atribuições, que é defender a sociedade da criminalidade, defender as liberdades. Então, é uma inversão de valores completa. Inclusive, eles foram investigar e mexer nas coisas até de ministro, Pegaram até o celular do ministro Ricardo Salles. Doutor, gente, prometo, última sobre CPI. O pessoal não aguenta mais CPI, pelo amor de Deus, Camila, para de CPI. Mas é o que está acontecendo. Os governadores, eles foram chamados
Para a CPI, foram chamados 9 governadores, o Wilson Witzel, e foi o Wilson, fora governadores, o ex-governador Wilson Witzel, o Carlos Wizard, o empresário da White Martins, Felipe Martins e o Arthur Weintraub, né? Na questão dos governadores, os principais não foram chamados, que seria o Renan Filho e o João Dória. O João Dória, na verdade, é o cérebro por tudo o que está acontecendo no âmbito dos governadores, inclusive da estruturação do consórcio do Nordeste. E uma coisa que eles estão se recusando muito é chamar o Carlos Gabas, doutor. O Omar Aziz já falou, não vai ter Carlos Gabas, mas a sociedade quer o Carlos Gabas, porque ele fez um monte de contrato e não recebeu e pagou por esses contratos, e ele não recebeu os respiradores e os produtos. Como é que fica, doutor? Eles chamaram os governadores que vão poder, de alguma forma, utilizar a CPI como propaganda política para se reeleger? Olha, eu não vejo, eu diria que é muita inocência, né, acreditar que a CPI será palanque para fazer política para a reeleição. Isso aí eu diria que é uma inocência gritante, é não enxergar um palmo à frente do nariz do cenário político. É muito mais interessante, muito mais inteligente eles enxergarem aquele quarto fechado com uma gradezinha, tudo escuro. É muito mais interessante, mais inteligente pensar nisso do que ficar pensando na CPI para fazer palanque. Em relação a governadores sendo convocados, os governadores não têm obrigatoriedade de comparecer. Tá? O Congresso Nacional não tem esse poder para chamar um chefe de poder regional, no caso são os governadores, né, Poder Executivo Regional, para prestar esclarecimentos em uma CPI. Né? Isso aí não vinga juridicamente. Isso é caso para ser investigado no âmbito da Polícia Federal, porque é processo que deveria estar correndo sob a tutela do Superior Tribunal de Justiça. Então, foge um pouco da alçada da CPI. Mesma coisa em relação ao presidente da República, óbvio, eu diria mais a negativa de cumprimento, muito mais forte ainda para o Bolsonaro. Então, assim, e nem é caso de governadores pedirem HC, habeas corpus no Supremo. Nem é caso disso, porque eles não têm obrigatoriedade nenhuma de ir. Não vai acontecer nada se eles não quiserem ir. É apenas desmoralizar a própria CPI. Então, assim, isso é uma coisa que é subliminar. Ora, esses governadores são governadores que, eu diria, a maioria desses aí tem vínculo de interesses com senadores da oposição da CPI, porque são governadores que oposição ao governo. Mas, a partir do momento que governadores que são aliados desses senadores que conduzem a CPI, oposição, se recusam a ir na CPI, mostra ali a fragilização da própria oposição ao governo. Desmoraliza a CPI, né, porque membros da oposição ao governo entraram ali em conflitos de interesses inconfessáveis. Percebe a sutileza do negócio? Então, acaba sendo bom. Acaba havendo um racha dentro da própria oposição ao governo, que são os governadores, e os condutores dessa CPI farsante. Então, isso tudo que está acontecendo é muito interessante. O desfecho é previsível, o desfecho é policial. Policial e prisional, não tem como ser diferente. Mas e o Carlos Gabas, doutor? Por que, não toque no Carlos Gabas? Ele virou um totem. A gente não pode cobrar, não pode questionar, não pode fazer nada. É intuitivo não chamar uma pessoa altamente comprometida pelo que as notícias dizem. Para que ele vai chamar um sujeito, né, que vai colocar ali, eu diria que não vai ter o que responder, não vai ter como justificar as aberrações que a polícia já está sabendo quais são. Isso já está sendo investigado. Então, bobagem. Né? Não é isso que vai resolver a questão do desvio de dinheiro. O que vai resolver é a apuração que já corre por parte da Polícia Federal. Então, essa CPI ali, eu diria, em questão de saber o destino do dinheiro, o porquê dos desvios, ou os responsáveis, isso aí não vai dar em nada. Tá? Então, é indiferente. A CPI ali não é solução para nada. Então, não vejo nenhuma relevância em chamar o Carlos Gabas, apenas alimentar aquele circo. Doutor, por falar em circo, eu vou mostrar para o senhor um vídeo que o Carlos Bolsonaro postou, que foi de um comício do Lula. E, sei lá, de acordo com o Datafolha, ele está em primeiro lugar, e esse comício dele me preocupou bastante,
tá? Eu vou colocar aqui para o pessoal assistir com a gente, e eu gostaria que o senhor comentasse o perigo que nós estamos correndo de ter o Lula no segundo turno com essa popularidade gigantesca neste comício. Eu queria começar cumprimentando os dois ex-presidentes que estão aqui, o companheiro João Luiz, o companheiro José Domingos, o companheiro Martim está internado, está se cuidando. Quero cumprimentar o companheiro Maurício, o nosso querido prefeito Felipe, que finalmente aceitou, sabe, um apelo nosso para voltar. Doutor, como faremos com essa quantidade absurda de apoiadores vindo do Lula? Eu não estou sabendo lidar. O Datafolha está certo, doutor. Camila, esse sistema atual, que demonstra ter muita força, esse sistema está falido. Ele está definhando o dia a dia. As pessoas enxergam o contrário. As pessoas ficam preocupadas com que o Bolsonaro vai ser... eles vão impeachment o Bolsonaro vai perder as eleições. Esse sistema faliu. O que está acontecendo hoje são manifestações de desespero. Essa aí é uma manifestação de desespero. Com medo de gente. Pois é, a justiça, eu diria, recolocou uma pessoa na disputa eleitoral, uma pessoa que não tem a mínima condições de ganhar. Primeiro, que não tem apoio. Se ele se andar sozinho na rua, eu não sei se ele chega vivo em casa. Ele não chega do jeito que as pessoas estão aí. Segundo, levar em consideração pesquisas, não dá. As pesquisas, obviamente, não dá nem para comentar, não precisa nem comentar. Terceiro, ele ganharia, sim, ano que vem, se o sistema eleitoral continuar como está. Porque é a máxima de Estado, né? Não importa em quem se votou, importa quem conta os votos. E é o que vigora aqui no Brasil. Mas ainda tem a fala do Bolsonaro, que vai ter voto auditável sim, senão não vai ter eleições, eu confio no presidente. Então, isso aí, eu diria, para as pessoas não se esquentarem com esse tipo de notícias, com esse tipo de narrativas que querem empurrar goela dentro das pessoas, como se todos estivessem ainda adormecidos. É outro momento que a gente está vivendo, eu diria, o momento mais importante da história do Brasil, e o desfecho disso tudo será grandioso. Então, assim, eu vejo isso aí como patético. Inclusive, doutor, eu tô assim, tipo, louca para ver a manifestação deles de domingo com 10 gatos pingados. Gente, vai ser tipo, caraca, que da hora, Datafolha, mentirosa. Doutor, por falar em mentirosos, vamos falar da ação do presidente Bolsonaro, que teve muita gente que viu com maus olhos ele ter recorrido ao STF antes de impor o decreto. O pessoal está falando, poxa, ele pediu autorização, a gente foi nas ruas, a gente deu, a gente está implorando por isso, mas ele preferiu primeiro recorrer ao STF, que inclusive, infelizmente ou felizmente, aí eu vou apostar na visão do senhor, foi sorteado o Barroso para ser o relator da ação, lembrando que o Barroso ele é contra o voto impresso, né? Na verdade, ele é contra tudo que presta e a favor de tudo que não presta. Como o senhor vê, ele deveria ter imposto o decreto e pronto, ou ele está correto em primeiro recorrer ao Supremo Tribunal Federal como uma forma de um hasteio de bandeira branca? Estou aqui tentando, vai de vocês também. Olha, a minha leitura é o seguinte: primeiro, quanto menos, eu diria, quanto menos traumáticas forem as ações para resolver o problema, eu acho que vale a pena primeiro você tentá-las. Então, a primeira coisa é essa. Por quê? Porque pode envolver ações mais duras, envolver violência, enfrentamentos. Você não sabe quem são essas gangues aí que estão infiltradas na sociedade para defender esse sistema aí criminoso que quer voltar aí dando golpe, por meio de manipulações, por meio de narrativas, seja daí pela imprensa, seja pelo sistema de justiça. Então, nesse primeiro ponto, é aceitável, sim, você tentar uma outra solução. Segundo, o decreto está pronto. O decreto existe e está pronto. Terceiro, o fato dele estar tentando ainda
que o STF reveja posicionamento recentíssimo, por sinal, fazendo vista grossa para o terrorismo praticado por governadores e prefeitos, o fato dele ter ainda dado essa opção para o STF rever isso, não significa que os que vêm cometendo crimes institucionais por meio de leis absurdas, decisões absurdas nesses últimos 2 anos, não terão, eu diria, uma consequência, eu diria, correspondente aos atos que vêm sendo praticados logo ali na frente. Não significa que foi uma chancela da impunidade, uma chancela a esse pessoal continuar acima da lei, cometendo as atrocidades, como se o passado estivesse ali perdoado. Muitos interpretam dessa forma. Isso aí é uma mentira, não tem nada disso. Tá? Lá na frente a gente vai ver o desfecho dessa história. Além disso, muitos se apegaram nas manchetes dos jornais, dizendo que Bolsonaro aceitou sugestão do Fux e de não editar os decretos. As pessoas não sabem como é que foi a conversa. Não sabem quem estava presente nas conversas. Né? Eu diria, para o Bolsonaro, depois das falas duras que ele vem fazendo nas lives pelo último mês, e depois das reeleições constantes do Bolsonaro, dia 1º de maio, dia 15º, dia 23 de maio, milhões às ruas, com a popularidade, eu diria, gigantesca e inédita, que nenhum presidente já mais teve. Ele ter ali cedido só por uma palavra, uma promessa do Fux, isso aí não me convence. Não me convence pela personalidade do Bolsonaro, pela nítida irritação com que ele está, pelo menos se contém nesse sentido, como foi demonstrado naquela resposta dura, aquela senhora que cobrou dele em frente ao Alvorada. Então, assim, eu vejo algo por trás dessa suposta sugestão do Fux para que a AGU ingressasse com uma ação que eles já rejeitaram agora, muito recentemente, com uma decisão do Marco Aurélio, eu diria, estapafúrdia, com argumentos esdrúxulos, porque a petição do Bolsonaro não vinha assinada pela AGU, e não existe obrigatoriedade de vir assinado pela AGU. A Constituição não exige que o presidente assine por meio de advogado. Isso é uma criação desses especialistas acadêmicos. E ainda por cima é divergente, tem gente que defende isso, o presidente não precisa de advogado. Então, e mais ainda, o STF havia legitimado esses toques de recolheres indiretamente quando avalizou a proibição de cultos. Então, assim, há algo por trás disso. O fato de ter caído essa ação com o Barroso, na minha leitura, é irrelevante. Irrelevante. Poderia cair com qualquer ministro. Se for mantido o toque de recolher e essas aberrações, eu diria que o decreto será inevitável. E aí eu diria que as ações serão aquelas do agrado, muito do agrado, das pessoas aí que estão hoje batendo no presidente, estão angustiadas e não estão compreendendo o que está acontecendo. Sobretudo porque não conseguem ler os bastidores. Eu tenho dito, o Bolsonaro cometeu falhas ao longo dos 2 anos, é óbvio, ele não é perfeito. Falhas jurídicas, de comunicação, sobretudo nessas 2 áreas, eu não tenho a menor dúvida. Mas ele não é perfeito. Ele é muito bem intencionado, é um cara patriota, é um cara honesto, empático, autêntico e que é o bem do país. É o defensor das liberdades que a gente tem. Na verdade, é o único. É quem está ali para isso. Ele é as Forças Armadas. Então, ele está dentro do conhecimento que ele tinha, ele vem fazendo o possível na visão dele. Mas se ele tivesse, de repente, uma assessoria melhor, não importa se ele tivesse melhor ou não. Se tivesse, poderia ter feito diferente, mas ele não existe o ser. É isso. Tudo é como tem que ser. E ele vem aprendendo também, vem amadurecendo. Então, ele tem aprendido, né, e as coisas estão chegando aonde a gente deseja. Né, no encerramento desse status quo tenebroso, em função desses abusos constantes, dessas violências constitucionais constantes, reiteradas por parte desses agentes que se dizem democratas, mas a gente sabe a quem eles servem. Então, minha dica é não se preocupem com o fato de Bolsonaro ter desistido, entre aspas, de editar o decreto de restauração do artigo 5º da Constituição, mas eu digo, é um decreto que pode restaurar a Constituição inteira, inclusive as próprias prerrogativas do presidente da República do artigo 84. Não se preocupem o fato dele ter, no mínimo, retardado a edição, porque o Bolsonaro é um cara inteligente e ele não dá ponto sem nó. Né? Ele está
bem assessorado, sobretudo, eu diria, a gente até restringe, mesmo que seja restrito ao apoio militar, depois dessa reforma que ele fez dentro das Forças Armadas, e mesmo que haja os supostos meia dúzia de melancias ali, que não dê muita segurança, que esse é fácil aposentar. O chefe supremo das Forças Armadas pode aposentar e promover gente nova. Então, assim, não se preocupem, né? O Brasil está andando. Eu diria, o fato da Bolsa ter batido recorde foi um sintoma de que há uma leitura positiva do cenário, então as coisas estão correlatas. Basta ter um pouquinho de sensibilidade, cabeça fria, buscar uma conscientização maior para conseguir se manter em bem-estar e não ficar analisando as coisas com o fígado, porque não é assim que a gente vai resolver o problema do Brasil. Batendo na única pessoa que a gente tem para tirar o país da lama. Essa que é a verdade incontestável. Doutor, o senhor falou de gangue, de gente que não presta. Gente, não tem como não lembrar do STF e do João Dória com tantos adjetivos, né? Vem muito forte na cabeça da gente. E nessa semana a gente teve o Toffoli falando que o Toffoli é inocente, então tem que arquivar a delação de Sérgio Cabral. Inclusive, o Marco Aurélio falou, tipo, meu, que negócio sem noção. Nem o Marco Aurélio acreditou nisso. Ele disse, no lugar dele, teria me declarado impedido, diz Marco Aurélio sobre Toffoli em julgamento de Cabral. Inclusive, o decano do Supremo Tribunal Federal disse que as pessoas estão perdendo a fé e o respeito no Supremo Tribunal Federal. Olha só, né? Finalmente ele acordou, né? Finalmente deu um clique na cabeça dele e falou: acho que a gente está, tipo, muito feio perante a sociedade. Acho que deu muito ruim, né? Como é que a gente vê isso, doutor, na visão jurídica dos fatos? O Toffoli, ele está certo, ele está errado, ele podia ter feito, não podia, que se dane, nesse país o STF pode tudo. Como que a gente consegue analisar isso? Olha, o Toffoli apenas ratificou o que eu venho defendendo, a inexistência do Estado de Direito. Aqui existe o Estado do meu direito. O Estado do meu direito. O Estado de Direito não existe, ele está rompido. No mínimo há 2 anos, desde que o inquérito toffoliano entrou em cena. Então, ele criou, eu diria, o Estado de não direito, com o inquérito toffoliano, e hoje, eu diria que ele vai premiar o Marco Aurélio, na aposentadoria do Marco Aurélio, com essa decisão ali, eu diria, quase que folclórica. Ele cometeu uma aberração das aberrações. Um juiz, ele não pode julgar em causa própria. Isso é caso de impedimento, é proibição legal. Um juiz que faz isso, ele comete crime de responsabilidade. E a própria decisão em plenário, ela é nula. Ela é decisão nula, está lá na lei. Está no CPC e está na lei 1079 de 50, que diz lá crime de responsabilidade quando você julga sob suspeição. Então, assim, de cara, a decisão é nula e o Toffoli cometeu crime de responsabilidade. Aí, beleza. Mas, o que vai acontecer? Não sei. Por enquanto, não vai acontecer nada. Mas e as provas contra o ministro? As provas existem. Nossa, doutor, que notícia mais acalentosa, né? A gente fica até feliz de ouvir. Olha, as provas existem. O fato de eles terem, entre aspas, anulado a delação do Cabral, uma delação que tinha sido reconhecida como válida pelo Fachin no passado, olha só que coisa. O próprio Fachin diz, não, eu falei que era válida, mas não era válida. Como é que pode isso? Isso é dissonância cognitiva. Ou tem alguma coisa estranha, nada se justifica. Isso aí também é crime de responsabilidade. Você mudar de opinião, está lá escrito na lei também. Você pode enquadrar aí também. Mas beleza, é um vale tudo. Então, assim, o que acontece agora com as provas contra o Toffoli? O que acontece? Elas existem. Elas foram identificadas por base de meios, com base em meios lícitos, com base em procedimentos previstos em lei, autorizados por lei, legitimados pela própria justiça. Percebe? Mas foi o Cabral que delatou e entregou. Não importa. A anulação da delação apenas impede que o Cabral receba os benefícios de uma delação que leve à punição de culpados. Por exemplo, redução de pena, eu não sei o que ele acordou. Mas o que foi gerado de provas pela delação anulada são válidas. Mas não podem ser usados para investigação. Quem disse? Onde está escrito isso? Não está escrito em lugar nenhum.
A Constituição, no artigo 102, inciso 2, salvo engano, diz lá que o processo compete ao STF julgar infrações penais comuns contra os seus ministros, contra os seus próprios membros. Mas diz processar e julgar. Não diz investigar. Processar e julgar. O processo começa quando o PGR entra lá com a petição de denúncia no STF e ela é admitida. Ali começa o processo. Antes do processo, a fase investigatória, que é atribuição da polícia. Então, a polícia pode dar sequência às investigações tranquilamente, né, fazer o seu relatório final, aí sim entregar esse relatório para o PGR, o Aras. O Aras iria avaliar se tem elementos suficientes, a chamada justa causa, indícios de autoria, de materialidade, de culpabilidade, né, de ilicitude, a chamada justa causa, para promover a denúncia. Se não estiver faltando alguma coisa, ele pede complemento das investigações. Ele já fica se atendo àquele caso específico envolvendo autoridades com foro privilegiado. Mas não é isso na prática que acontece. Porque quando se começa a investigação lá embaixo e aparece algum parlamentar ou algum togado, não, tem que parar. Parar e levar o processo para cima. Mas isso aí não existe. Isso aí é criação jurisprudencial em causa própria. Qual é o argumento que eles usam? Ora, se compete a gente processar, que é uma coisa ali que mais próxima de você dar uma sentença e condenar, é uma coisa, teoricamente, que coloca o status quo da pessoa mais em risco, também, né, a gente controlar a investigação. Né? Quem pode o mais, pode o menos. Esse que é o argumento. Quem pode o mais, pode o menos. Né? Se a lei permite que você desconte lá no seu contra-cheque até 35% do seu salário para pagar as coisas, é óbvio, isso é o máximo. Óbvio que pode o menos. Pode também o sujeito pegar um empréstimo que autoriza o desconto de apenas 5%. Essa é a lógica. Se pode o mais, pode o menos. A questão é, quando se fala se pode o mais, o processar é competência da justiça. Esse o menos não tem nada a ver com justiça, é atribuição da Polícia Federal. Então, se pode o mais, eu posso processar. O menos, eu posso invadir a competência da Polícia Federal e impedir a polícia de agir? Isso não faz o mínimo sentido, mas essa é a lógica, entre aspas, desses especialistas, desses que avalizam o tribunal para tocar o terror no país, desses que são os chamados adoradores de marginais, né, que se ficam indignados quando se pedem para mostrar qual a origem do dinheiro que paga esses honorários milionários. Os caras ficam lá, eles dão uma lá de moralistas, né, questionam, só coisa de Brasil. Então, esse é o bojo. Ah, mas o Gilmar Mendes quer que se puna o delegado por abuso de autoridade. Punir um delegado que tinha provas na mão de indícios de crime, abuso de autoridade, com base em quê? Né? Com base em quê? Numa narrativa, num factoide criado por um ministro, só porque hoje ele realmente é dono do direito aqui no país? E quem vai punir esse delegado? Um superior do delegado? É isso? A Polícia Federal vai ser achincalhada dessa forma? E o superior do delegado vai punir o delegado? O ministro da Justiça vai deixar? O presidente da República vai deixar? Porque tudo é vinculado ao executivo. E o artigo 116, inciso 4, é dever de não cumprir ordens ilegais. Não vale? Um togado quer que se pune e vai punir? Um togado não tem hoje força para fazer punir um delegado federal nesse estado de coisas atual, caso a Polícia Federal esteja com comando decente, impedindo essas falcatruas, esses cumprimentos de ordens ilícitas por parte de meia dúzia. Então é isso que está acontecendo. As instituições hoje estão disfuncionais. Elas não estão servindo aos interesses da população, não estão servindo para dar cumprimento ao que dizem as leis, ao que diz a Constituição. E a gente vive hoje assistindo essas coisas tristes aí por parte de pessoas que deveriam ser exemplos de dignidade, exemplos de moral a ser seguida, de integridade. Então, a gente, infelizmente, a coisa está muito feia. Mas a minha certeza é de quanto pior fica, mais rápida é a mudança que a gente deseja. É a lei da vida. Doutor, o senhor falou em Constituição, em lei, em artigo, mas
a dúvida, tanto a minha, acho que como aqui dos amigos do canal, a gente ainda tem uma Constituição, não virou somente um adorno? Olha, a nossa Constituição poderia chamar de uma Constituição nominal. O que é nominal? Estão escritas as regras, as competências, mas na prática não existe a certeza de que elas serão obedecidas, serão cumpridas, serão respeitadas. Elas são fluidas, de acordo com os interesses. Uma chamada Constituição normativa, ou seja, é que tem eficácia no mundo do direito, eficácia no mundo dos fatos, ela não existe, porque ela é fluida de acordo com a vontade do intérprete. Normalmente o intérprete é do sistema de justiça, seja promotor de justiça, seja procurador, seja defensor público, né, seja um ministro do STJ, do STF, não importa. Ela é manipulável, totalmente manipulável pelo sistema de justiça. Né? Então, ela deixou de existir, ela deixou de ser respeitada. E a gente vive nessa banda voou aqui, nesse circo. Né? A insegurança jurídica é crônica, eu diria que ela está em estado terminal, depois da insegurança jurídica, eu não sei o que vem. Né? É uma anarquia completa, porque o direito deixou de existir. A gente está num estado criminal e anômico, sem regras. Então, se falar em Constituição hoje, me lembra a fala do Ferdinand de La Salle, que era o socialista lá do século XIX, o alemão, né, que a Constituição não passa de uma folha de papel. O que vale, de fato, são as relações reais de poder. É o que a gente está assistindo. Doutor, não tem como falar do Supremo Tribunal Federal e não falar do João Dória, mesmo porque o caráter e a ética, tanto do Dória como de alguns membros do Supremo Tribunal Federal, se encaixa direitinho, parecem irmãos gêmeos. E eu gostaria de mostrar para o senhor um vídeo em que a Carla Zambelli, deputada federal pelo estado de São Paulo, Carla Zambelli, foi fazer um discurso e foi interrompida pelo João Dória, onde ele chama o presidente Bolsonaro, que não estava presente, de genocida. Dória é um cara de muita coragem, de muita persistência, que quando ele sai do Palácio dos Bandeirantes, ele sai escoltado, cheinho de segurança, já que o povo ama muito ele, vai querer lá agarrar e beijar ele, e quando ele ofende o presidente Bolsonaro é pelas costas, nunca pela frente. Eu vou pedir licença para o senhor para colocar o vídeo. Eu gostaria que o senhor comentasse agora, inclusive como cidadão, como o senhor vê uma atitude de um governador, como o senhor vê essa postura de um governador frente a uma deputada federal que estava discursando. Não farei também, Neca, o discurso do ódio. É o meu momento de falar. O senhor vai ter o seu momento de falar. É um grande prazer estar aqui nessa realização de um sonho dos senhores. 413 novas habitações, quase 60 milhões de reais investidos pelo governo federal, Osório A e o residencial Manuel Bueno 2. Parabéns ao ministro Rogério Marinho, a toda a sua equipe. E o governo federal já comprou mais de 600 milhões de doses de vacina. Já distribuiu mais de 90 milhões de doses. E até o mês de junho vai conquistar 100 milhões de doses, a marca de 100 milhões de doses compradas pelo governo federal. Tudo isso para que aquele que queira ficar em casa, que possa ficar em casa, que fique em casa. Aquele que, como por exemplo, a Débora faz o seu delivery de casa, que possa estar em casa até a vacina chegar, para o seu filhinho de 5 anos. Mas para aqueles que dependem dos comércios, da venda na rua, o presidente Bolsonaro tem afirmado que ele quer estar trabalhando por homens livres. Livres para decidirem o que é melhor para si. Livres para buscarem o pão de cada dia. Bolsonaro não fechou comércios. Bolsonaro não decretou lockdown. Bolsonaro não fez toque de recolher e também não destruiu empregos. O Brasil... Chegou o momento de falar. O senhor vai ter o seu momento de falar. Agora, é natural, vindo de um governador que já mandou eu engraxar botas de militares. Digo para os senhores, eu prefiro ter que engraxar botas de militares. Como meu marido, por exemplo, é militar, engraxo com muito orgulho a bota dele para ele poder trabalhar
e fazer a segurança das pessoas as quais ele faz todos os dias, do que ficar no discurso e não trazer, de fato, a vacina que vai salvar milhões de vidas e está sendo comprada pelo governo federal. Porque esse governo, meus senhores e minhas senhoras, faz obras como essa, investindo mais de 60 milhões só aqui. Esse governo não é um governo que aperta as calças, mas sim arregaça as mangas. Mãos à obra. Governo estadual, governo municipal, não é a união de ideologias, nem de ódios. Respeitar. Chegou o momento de falar, o senhor vai ter o seu momento de falar. Nem de ataques. Não farei discurso de ódio. Calma. Governador, o senhor está sendo deselegante. Sem politizar, sem brigar e sem ofender. Doutor, a parte do governo Bolsonaro é um governo que arregaça as mangas e não aperta as calças. Eu acho que foi o ápice da sinceridade da Carla. Mas eu gostaria, estou tentando ficar sério, mas eu gostaria da opinião do senhor sobre essa postura do João Dória de ter interrompido o discurso da Zambelli para chamar o presidente Bolsonaro de genocida, sendo que o presidente fez a parte dele, né? Coube a ele apenas dar o dinheiro para os estados e foi isso que ele deu. Olha, essa é a nossa política. Nenhuma surpresa da postura. Mas esperar o quê dali? Tudo isso é fruto da certeza da impunidade, do estado de não direito em que a gente vive. Eu diria que virou moda bater no presidente, xingar o presidente, caluniar o presidente. Virou moda. Porque a certeza da impunidade é certa porque o Bolsonaro tem aceitado isso até então. Ele não tem agido como poderia fazer tranquilamente de uma outra forma e colocando esse pessoal no lugar que eles mereciam, que eles merecem. E eu diria que eles ficarão nesse lugar muito em breve. Então, assim, é normal não vir como surpresa a fala do governador. Faz parte, foi mais do que previsível, eu diria. Doutor, o que podemos esperar, então, para essa semana que está entrando, além da Bolsa Povo de R$500 que o João Dória está dando, para, claro, comprar o voto de São Paulo, já que ele foi considerado o pior prefeito por 69% dos paulistas, agora ele precisa de uma saída aí, de um Bolsa Povo de R$500, claro que com dinheiro federal que perdoou as dívidas dos estados e ainda mandou bilhões de reais. E também, já emendo a minha pergunta, que eu esqueci de fazer, então já emendo tudo, João Dória seria o principal nome para estar nessa CPI por conta dos desvios, aumento de impostos, fechamento de hospital, tanto de campanha como de hospital mesmo, em áreas remotas aqui da Zona Leste. Como o senhor vê isso? Olha, Camila, dessa CPI, eu sempre gosto da fala do Barão de Itararé, de onde nada se espera, de onde nada vem mesmo. Dali não vem nada. Ali, eu diria que apenas acelera o processo de autofagia dessas pessoas envolvidas com a politicagem, envolvida com a estagnação do país por décadas. Então, dali, eu diria, o foco deveria ser outro. Eu sugeri que as pessoas não ficassem ali olhando aquilo lá, que aquilo ali não agrega absolutamente valor algum. As pessoas conscientes já sabem tudo o que acontece lá, o que eles querem, e sabe também que não vai dar absolutamente nada pela própria fala do Bolsonaro em relação à CPI, quando ele se manifesta nesse sentido. Em relação às pretensões lá do governador, eu diria que ele é um morto político, a chance dele é zero para qualquer coisa. Ele se vale desse sistema eleitoral, esse que o Barroso avaliza, é isso que ele se vale. E esse sistema morreu, ele está morto para o ano que vem. Ninguém tem que ter dúvidas em relação a isso. Então, assim, eu diria que o que vem pela frente será grandioso. A gente está num momento de guinada, o país vai entrar no rumo certo. Esse pessoal que obstrui de qualquer forma está definhando esse mecanismo que aparentemente é muito poderoso, está aí há 40 anos e a gente não pode vencê-lo aí de uma hora para outra, vai demorar. Isso eu diria que é uma narrativa falsa. Há todas as possibilidades de isso aí ser rompido muito rapidamente, fazendo coisas certas, coisas com apoio popular, coisas legítimas, coisas constitucionais. Só fazer certo, fazer diferente, saber se comunicar de uma forma, eu diria, se precisar, usar uma força institucional
que nunca foi usada. Tudo será democrático, tudo terá o aval das regras do jogo vigentes, regras hoje que, infelizmente, são desconhecidas, porque na academia não se ensina, e hoje virou quase um mantra, um sonho, cogitar que elas sejam aplicadas. Então, eu diria que a gente está num momento grandioso e que o que vem pela frente, eu diria, a minha aposta, essa ação do Bolsonaro lá no Supremo dará algum resultado, vai dar resultado, conceda o STF, né, uma decisão digna de STF, de um STF que mereceria credibilidade, uma decisão que realmente considere um absurdo, toque de recolher, lockdown, destruição de empregos, proibições de cultos, etc. Né? Então, eu vejo como possível uma virada da jurisprudência, tal como fez o STF para anular a delação do Cabral, uma virada completa, que a decisão tinha sido convalidada. E caso o STF não faça nada, o decreto entrará em cena, é a minha aposta. E aí vai haver ali o que a gente gostaria de ver. Alguns responsáveis pagando ali eu diria, o preço bonitinho pela ousadia de tentar transformar o Brasil numa Venezuela. Primeiro numa Argentina, para depois numa Venezuela, né, em detrimento do povo e em prol dos seus próprios interesses inconfessáveis. Então, o que vem pela frente é maravilhoso. Se desapeguem dos fatos, das aparências dos fatos que a gente vê e não gosta, mas pense no que está por trás de tudo isso. Poucos sabem o que está por trás de tudo isso, mas quando você entende, você consegue extrair da fala do Bolsonaro valor, coerência, sentido, força, quando você recusa enxergar o Bolsonaro como um bravateiro, como um presidente que só está pensando nas eleições, se manter no cargo, defender filhos, essa ladainha que as pessoas falam, presidente covarde, medroso, quando vocês ignoram todas essas baboseiras e atribuem a ele a confiança necessária, uma presunção de inteligência, uma presunção de conhecimento pleno do sistema, presunção de que é o homem mais poderoso do país, mais bem informado do país, com o sistema de inteligência que ele tem e com acesso a autoridades internacionais, outros chefes de Estado. Quando a gente enxerga dessa forma, presume que as Forças Armadas são confiáveis, sim. Meia dúzia de banda podre de generais de melancias não representam as Forças Armadas. Uma canetada, o Bolsonaro aposenta, tira eles de cena e abre vaga para novas promoções. Então, assim, quando as pessoas têm essa consciência, o cenário é muito mais, eu diria, otimista e generoso. Sem falar nas incógnitas que são desconsideradas nas análises gerais pessimistas que, eu diria, quase na mesma direção de outros analistas aí, bem intencionados, mas eu diria infelizes nas suas críticas aos presidentes ou mesmo na análise de cenário. Então, confiança sempre. O Brasil já venceu essa guerra de quinta geração, falta apenas a concretização do plano material. É uma guerra espiritual, mas já vencida, falta apenas a concretização. E a gente tem que ter essa consciência. Bolsonaro sabe o que está fazendo, ele tem informações que a gente não tem, e eu diria que falta pouco para a nossa vitória. E ele já disse lá atrás, para quem não se lembra, olha, se o povo me autorizar, a gente vence essa guerra. Eu sei onde está o câncer do país. O povo já elegeu ele 3 vezes, então ele já tem autorização do povo, já teve a sinalização. Ou seja, ele condicionou a vitória à autorização do povo. Então, a hipótese já está concretizada. Falta só o desfecho, que é a consequência. E está com ele a decisão a ser tomada na hora certa. Então, ninguém tem que ter dúvidas em relação a isso. Essa é a mensagem. Confiança sempre. E naquela brincadeirinha, Camila, que a gente jogou, até quando o prazo para acontecer alguma coisa? Eu botei um prazo aqui, eu diria, bem generoso, porque a distância é 30 de setembro. Você falou 30 de setembro, hoje é bem generoso. Mas antes disso... Eu joguei em março, né, doutor? Pois é, você jogou março. Eu dei prazo generoso, 30 de setembro, mas antes acontece alguma coisa, eu jogaria ali umas fichinhas em antes. Tá? Mas estou sendo bem prudente, 30 de setembro. Um chute aqui. Doutor, rede social, seu canal, que o senhor faz live de segunda, terça, quarta e quinta, seu Twitter,
sempre tem postagens muito interessantes, Instagram e o seu telefone para o pessoal poder comprar. Ai, peraí, acertei aqui, ó, os livros. Acertei também aqui, ó. Olha, Camila, Instagram, Renata R. Gomes Oficial, tá aí na tela. Twitter, Renata R. Gomes Off 1, que é o Renata R. Gomes, se digitar oficial também chega. YouTube, Telegram e Face, Renato R. Gomes. Eu abri uma conta agora no Bom Perfil, né, que eu achei bem interessante, é uma rede brasileira, zero de censura, Bom Perfil, indicação do meu amigo Alessandro Loyola. Abraço a ele aí, caso ele esteja assistindo. Bom Perfil, e do Signal também, Renato R. Gomes. Então tá lá. E quem estiver interessado na minha trilogia, é só mandar um zap para mim, 21 999 89 9657. Aí eu passo as informações direitinho. Repete o telefone, doutor. 21 39 seguidos 999 89 9657. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Pessoal, tenham um bom sábado, com muita paz, com muito amor, com muita família. E não esqueçam de domingo ir almoçar na casa da vovó, porque não tem nada mais gostoso do que comida de vovó, principalmente quando é massa, né, doutor? Com certeza, muito bom. Aproveitando, hoje à noite, 9 horas, vou estar batendo um papo no canal da minha amiga Ana Maria Olich, uma psicóloga. Mesma coisa, assuntos do dia, da semana, e a gente sempre escapa por uns assuntos aí diferentes também. Então, o pessoal que estiver de bobeira, 9 horas da noite, no canal da Ana Maria Olich, tá? Beijo para vocês aí, tudo de bom. Como que é o nome do canal, doutor? Fala devagar. Digita lá, Ana Maria Olich, O-L-S. Eu esqueci o nome, Ana Maria Olich. O-L-G, lápis I-S, Olich. Ana Maria Olich. 9 horas da noite. Então, pessoal, além de assistir o doutor, se inscrevam no canal da Ana e acompanhem, porque juntos somos mais fortes e quanto mais gente unida, com certeza mais fácil será combater esse inimigo, tanto espiritual como o inimigo encarnado, que tem nome, endereço, inclusive veste toga. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Pessoal, fiquem com Deus, que Deus os abençoe e até amanhã de manhã com o Ivan Kleber, com as últimas notícias da Inglaterra, da Europa, dos Estados Unidos e de tudo mais que vocês quiserem. Beijão, fiquem todos com Deus e até mais.